Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Encontro Sustentária. Pode chegar, senta e fica à vontade. Meu nome é Ana Lúcia Romito e este é o segundo episódio principal da 4ª temporada do Comida que Sustenta. Hoje eu me apropriei do bordão da Pamela, porque, como dissemos no teaser e no primeiro episódio principal, essa temporada a gente sempre vai estar pelo menos em 2 na apresentação dos episódios principais, para enriquecer o bate-papo e deixá-lo ainda mais gostoso de ouvir. E quem está comigo hoje é a também já conhecida de vocês, Patrícia Mello. Oi, Ana! Olá, olá, você que nos ouve. É uma alegria e um prazer estar aqui de volta nos microfones nessa temporada. Principalmente depois da minha primeira participação, que eu confesso que gerou bastante frio na barriga, mas eu gostei de estar aqui e aqui estou. No episódio de hoje, eu volto para um tema muito importante, que na verdade é um tema que me move muito. E eu gostaria de contar para vocês um pouquinho mais sobre a participação de algumas pessoas da minha vida, mas também de como esse tema prevalece nos meus dias. Legal! E esse tema é a produção de alimentos. E é ali que tudo começa, a partir da enorme generosidade da terra ao nos fornecer tanto. E aqui eu digo isso não de uma lógica utilitarista, né, pensando apenas no que retirar da terra, mas do ponto de vista de inserção nesse processo, que é a produção dos alimentos e que passa desde o planejamento, o cuidado do solo, o manejo agrícola, a colheita, a distribuição, enfim. E essa troca com a terra, que deve ser justa, ela perpassa pelo afeto e pelo trabalho que vem da dedicação das mãos, cabeças e corpos inteiros das produtoras e produtores de alimentos, que são fundamentais para que a comida chegue às mesas da nossa população. E é justamente com o produtor que o nosso bate-papo começa hoje. Exatamente, Ana. Eu convidei o Cérvulo, que ele é um produtor da minha cidade natal, que é de Ouro Fino, Minas Gerais. E eu pensei justamente nele devido a diversos fatores, não só por fazer parte do meu dia a dia, mas também eu acho que muito pelo que ele carrega, muito do que ele traz como um agricultor como ele mesmo disse, acho que vocês vão ver muito na fala, desde quando ele nasceu ele produz. Então eu acho que é uma pessoa que vai enriquecer muito o nosso bate-papo e eu convido vocês e a Ana a ouvir esses áudios. Vamos lá? Assim como meu pai continuou o que meus avós estavam fazendo, assim foi a gente. E eles plantavam e cultivavam e a gente foi aprendendo o que eles sabiam fazer. Tudo que eles sabiam a gente acabou aprendendo. E Cérvulo, qual que é o seu maior sentimento assim, quando você planta alguma coisa e colhe? Olha, praticamente o sentimento eu não tenho de alguma coisa errada. Eu tenho prazer de plantar. Na idade que eu tenho, sozinho, eu sinto saudade do que eu fazia e teria vontade de continuar fazendo. Só que as forças já não ajudam, né? Tudo que eu penso em plantar, eu tenho prazer de cuidar e graças a Deus está tudo dando certo. Dá tudo. Então, agora, no momento eu tenho frutas, alguns legumes, é isso aí. E Cérvulo, conta um pouquinho como foi essa transição que você fez, que na verdade era o que os seus avós, seus pais faziam, aí depois você passou para o que a gente hoje chama de agricultura convencional e aí depois você voltou para o orgânico. Então, meus avós e meu pai, por exemplo, naquela época não se ouvia falar nem orgânico, nem convencional. Seria natural, que a terra dava, o que colocava na terra, ela produzia. Depois que surgiu umas coisas lá para atrapalhar e a gente passou a ser convencional. A gente já usava algum veneno, algum adubo. Começou a usar adubo primeiro.
depois do adubo foi preciso usar o veneno. E depois de algum tempo a gente percebeu que a gente estava no caminho errado, que deveria voltar de novo, como antigamente, só que daí já tinha a palavra orgânica. E Sérvulo, nessa época seus pais eram vivos? Sim, sim. Então seu pai participou dessa troca? É, porque a gente sabia que não era difícil, porque a gente já fazia isso antes. É um prazer que eles têm de poder plantar, saber que a terra dá de tudo, passar para os fregueses, para os amigos, para todo mundo, um alimento saudável. Né? E é um prazer para a gente, uma criança, comer um morango, por exemplo, saber que não vai fazer mal. E Sérvulo, e aí você passa isso para os seus filhos? Sim, sim. Desde quando eles eram crianças? É isso. Até meu filho, ele não trabalha nesse ramo, mas ele é totalmente contra o convencional. Totalmente. Certo. E quando você começou a ensinar os seus filhos, quando eles eram crianças, eles cresceram no sítio, né? Sim. Você acha, quais foram os valores assim, que você passou para eles em relação ao plantio, em relação ao respeito à terra? Então eles estudavam e trabalhavam comigo. E assim como meu pai fez comigo, de a gente aprender vendo ele trabalhar, assim foi meu filho também. Não precisava ensinar. Você teria alguma mensagem para passar para a geração de hoje que às vezes não se importa muito com o tipo de alimento que come, não se importa com essa relação com um alimento saudável e come um monte de porcaria? Você teria alguma mensagem, assim, sua lição de vida, como uma pessoa que plantou a vida inteira? Sim, às vezes a pessoa deixa de consumir um orgânico, um natural, para consumir uma coisa que vai prejudicar ele. Mas se você colocar 2 copos de água no balcão, e você não precisa falar nada, e você falar para uma pessoa, esse aqui tem um pingo de veneno, esse aqui não tem. Ninguém vai querer aquele que tem um pingo de veneno. E aí ele consome sabendo que é condicionado. Hoje em dia parece que as pessoas plantam mais muito focado no dinheiro, né? Que é a questão, por exemplo, às vezes do agronegócio. Você acha que as pessoas hoje elas não estão na terra porque elas pensam só nesse retorno financeiro, e realmente é difícil esse retorno financeiro para o pequeno produtor? Ou você acha que também as pessoas deixaram de ter interesse em plantar, que não é uma coisa que traz esse prazer que você tem? Porque pelo que eu entendo, você tem um prazer enorme de plantar. Então, eu gostei muito de plantar e gostaria de continuar plantando. Às vezes às vezes eu penso, vou parar de trabalhar. E quem diz que para? O prazer não é por dinheiro, é por prazer mesmo, é um divertimento. Tem certeza que se você fizer plantar um canteiro de alface, você planta desde que você planta, e você vê ele crescendo, e você irriga, e você mexe com ele, você tem um amor grande nele. Na hora de comer, te dá prazer. Você tem que pensar, foi você que fez. E às vezes quando você, por exemplo, você vai almoçar, você tá lá, vai almoçar e vai comer o seu feijão preto que você planta. Você chega a pensar nisso? Claro. O que você pensa normalmente? Eu penso, esse aqui, desde o começo, foi eu que fiz ele chegar até aqui, né? É muito prazeroso. Isso para qualquer um. Pensa no hortaliça, não é difícil, é paciência. Paciência e dedicação, né? Como diz o Adriano, tem que ficar vigiando. Não desanimar, muita coisa que é contra, né? Uma formiga, uma coisa, é outra. Então, até as formiguinhas a gente tem que tratar com amor, né? Porque eu costumo falar, uma formiguinha dessa aqui tá andando aqui, ó. Por pequena que seja. A gente não dá valor na vida dela, mas a vida, pra ela, tem o mesmo valor que a vida da gente. É verdade. Não precisa ser um boi que é grandão.
uma formiguinha pequenininha. As abelhinhas que você cuida. Esse domingo mesmo eu fui nas abelhas e levei uma luva que a ferroada de abelha ficava. Cheguei em casa só na mão direita, contei 104 ferrados. Mas o que acontece? Eu tirei a vida de 104 abelhas. É verdade, né? A gente não pensa nisso, né? Foi 104 camaradas minhas aqui. Verdade. Que elas ali estão fazendo o trabalhinho delas, né? Bom, que áudios, né? Que trechos maravilhosos. Quero te agradecer, Paty, pela sua oportunidade de trazer aqui os áudios do Cérvulo para a gente ouvir. Quanta riqueza, quanta história. E aqui eu destaco a parte que ele fala, né, sobre os seus avós terem vindo da Espanha, dos valores que perpassam pelas gerações desse conhecimento, né, de pai para filho. A gente até comentava aqui antes da gente iniciar a gravação, de como isso é rico, né? O respeito do alimento, né? O respeito, na verdade, que ele tem pelo alimento. E como ele também comenta, não ter preferência por nenhuma cultura, né? Isso é muito, muito gostoso de ouvir, isso é muito rico. E isso traz um valor, assim, grandioso para o episódio de hoje, para esse tema. Então, queria que a Paty comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção, né, quando eu converso com o Cérvulo mesmo, é com relação a esse respeito. Eu acho que vai muito além do afeto e do prazer que ele tem em plantar. Mas é um respeito que ele tem pela terra, por todos os seres vivos que compõem ali, né, aquele ecossistema onde ele está inserido e onde ele faz toda a sua plantação, de como que ele respeita cada vida. Então, acho que muito desse afeto, desse carinho, desse respeito é possível de perceber no que ele planta. Quando você pega ali, sei lá, o maracujá doce que ele planta, você vê que não é um simples maracujá, mas que teve um carinho, uma dedicação, uma atenção. E acho que isso vem muito, muito linkado, assim, com a questão da beleza que é o alimento. Então, acho que como ele mesmo fala, diz nas falas, nos áudios, que é muito prazeroso ele sentar para almoçar e saber que aquele feijão, ele... acho que talvez não seja a melhor palavra, mas ele construiu, né? Então, ele plantou a semente, ele cuidou, ele regou, ele colheu, ele colocou para secar, enfim, ele embalou. E eu acho que, pelo menos pra mim, né, que tem o privilégio, porque é um super privilégio de poder comer esses alimentos, eu percebo muito isso. Porque toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu penso, quem foi o produtor? O produtor de tomate, foi o Adriano que plantou, porque ele fez isso, isso, isso. Foi o café que eu tomo, né? O café que eu tomo é do meu pai. Então, qual foi o carinho que o meu pai colocou ali? Desde quando aquela plantação de café tá ali? Desde quando aquela plantação de banana tá ali? Então, meu pai brinca, né, que os pés de banana dele tá na terra já tem mais de 100 anos, porque foi passando de geração em geração. Então, acho que isso, para quem consome, é muito, muito prazeroso, assim, é importante. Acho que faz a gente criar um laço ainda maior com a nossa saúde. Sim. E isso é muito profundo, né? Eu acho que você usou a palavra construção, mas eu acho que é construção mesmo, de você... no sentido de você empregar, né, a energia, o seu tempo, né, a sua mente, o seu corpo na produção de um alimento e de todos os processos, desde do planejamento até a colheita, a distribuição, enfim. Isso é algo que hoje em dia faz falta e a gente conversa bastante aqui no Sustentária sobre isso e como isso é importante. E isso também me lembrou um pouco da fala inspiradora da Cidiana Macedo, que foi nossa convidada do primeiro episódio principal. E alguns trechos da entrevista dela não foram no ar do primeiro episódio por uma questão de limitação de tempo, mas eu acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente ouvir um pouquinho mais da Cidiana. A minha pesquisa, tô levando ela até 1950 e ela tem uma perspectiva muito de entender
quem produzia esses alimentos, né, no sentido mais histórico também, mas também a circulação desses alimentos, desses produtos, né? Mas eu tenho lido muito sobre essa relação afetiva e essa relação de saberes, de como é que esses saberes eles são repassados. Então isso é uma questão também que eu gosto de pensar bastante, porque aqui na Amazônia nós ainda temos de maneira muito forte essas relações desses saberes, né? E de um afeto que se faz com os utensílios que você faz determinados tipos de produção. Isso é muito forte, por exemplo, no caso da farinha. A farinha de mandioca ainda tem muitas, a gente chama casas de farinhas familiares pelos interiores da Amazônia. E essa é uma relação que é muito forte. Eu ouço os meus alunos falarem, né? Às vezes eu faço, por exemplo, um post da farinha e um aluno diz assim: ah, professora, eu lembrei tanto da minha avó, né, fazendo toda essa farinha, ou é uma fruta, sobre alguma fruta. Então eu ainda escuto os meus alunos, né, de 20, dessa faixa etária, comentando muito dessas lembranças que tem com as avós, que tem com alguém da família. Então a produção aqui ainda é uma produção que tem muito afeto e muita transmissão de saberes nesse sentido. Na produção da farinha, às vezes na plantação, né, da própria mandioca e de todas as frutas, enfim, isso ainda é muito forte. E é muito interessante de observar, porque isso tem rendido trabalhos muito importantes também para pensar. A gente tem aqui o professor Miguel Picanso, da antropologia, que ele faz um trabalho muito bonito, ouvindo e dando voz a moradores, pescadores ali da região da Amazônia Atlântica, que a gente chama, que é ali para a região de Bragança e no entorno. E ele tem publicado textos nesse sentido e é muito interessante de observar. O pai dele é pescador, né? Vem de uma família de pescadores. Então, assim, ele escuta os pescadores, ele faz as fotos. É um trabalho também etnográfico que ele faz, que eu acho maravilhoso. E um trabalho que permite a gente ouvir o que essas pessoas falam. Então, são coisas assim, daquela comida que é uma comida coletiva e que é uma comida, por exemplo, que tem muita importância porque é quando eles vêm da pesca, por exemplo. E como que essa comida ela é sociabilizada ali naquele momento e como que eles conversam sobre diversas coisas ali naquele momento e como isso acaba se tornando também uma forma importante dentro dessa pesca, dentro dessa produção. E eu acho que, Ana, ouvir o áudio da Cidiana, acho que na verdade está tudo muito interligado, né? Porque o que ela fala, o que ela traz, acho que o que mais me chama a atenção é quando ela fala que os alunos lembram de quando os avós faziam a farinha, que isso ainda está muito internalizado ali, né, na Amazônia, de como que isso vai passando de geração para geração. E como que isso é importante, né? Porque são conhecimentos que, por mais que a gente que está aqui do outro lado, né, da academia, e acho que a gente vai ouvir um pouquinho disso na fala do professor Diamantino daqui a pouquinho, gente. Por mais que a gente tente passar isso, tem coisas que é só nessa coisa geracional mesmo, de como que o conhecimento vem, de como que as técnicas foram criadas, como que elas foram implementadas ou recriadas, como que elas se transformaram. E de como que hoje, infelizmente, a gente acaba perdendo um pouco isso devido a todo o sistema alimentar da forma com que ele é construído. Então, eu acho que a gente se ater a esses detalhes e a gente como consumidor, né? Falo mais do que como pessoas que estão na academia, mas a gente como consumidor, como que a gente pode tentar olhar para essas técnicas, para quem realmente faz essa técnica de plantio, de colheita, como que isso pode transformar o nosso dia a dia pensando
não só em não deixar uma cultura morrer, mas também como preservar a nossa saúde, né? Sim. Acho que é um pouco diferente. Sim. E um outro ponto importante que o Cérvulo trouxe foi a questão dos diferentes tipos de cultura. E o que ele chama hoje que ele chamava antes de natural, como que os avós dele faziam, como que os pais faziam, até mesmo antes da Revolução Verde. E aí ele traz isso passando pelo início do uso dos adubos, o que acabou incluindo a necessidade de usar os agrotóxicos, e como isso ele e outros produtores foram percebendo que, na verdade, essa produção que a gente chama, né, de convencional, ela não... Qual que era o retorno que ela tinha? Não era nem só em questão do retorno financeiro, mas no retorno da terra. E aí, nisso, ele e outros produtores começaram a mudar de novo e a voltar porque ele chama de natural, que hoje é conhecido como a produção orgânica. Então, acho que é importante perceber esses pontos, né, na fala, mas também... e acho que para ajudar a gente a entender um pouquinho disso... E até entender um pouquinho melhor essas denominações, a gente convida vocês a ouvirem o podcast da temporada passada, que são dos episódios Explicas, que é o de agrotóxico, de orgânicos. Eu confesso que o de agrotóxico eu gosto mais, porque ele foi extremamente desafiador para eu escrever. Então ouçam, mas ouçam. Acho que vale a pena ouvir os dois, que é dessa série Explica. Então eu convido vocês a, depois que desligar, sair desse podcast, desse episódio, irem lá na temporada de 2023 e ouvir os 2 episódios. É isso aí, com certeza vale muito a pena escutar, principalmente depois dessa fala aqui da Paty, então corre lá para conferir, mas de fato, assim, ouvir e ir conceituando, né, essas palavras, assim, eu acho que é bem importante também. E pensando, então, na regulamentação e fortalecimento da produção de alimentos sem veneno no Brasil, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a PENAPO, foi instituída pelo Decreto número 7.794, de 20 de agosto de 2012. E eu vou ler o objetivo, que é integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, bem como contribuir para o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida da população com a oferta e o consumo de alimentos saudáveis. E sobre isso eu quero destacar, aliás, um comentário sobre a parte que fala sobre transição agroecológica. Eu achei interessante isso, né? Que não foca somente só na produção orgânica, mas como fazer, né, talvez, essa transição. E como essa política já traz uma consciência bem ampla, assim, do quanto isso afeta o estado de saúde das pessoas, né? Como essa comida sem veneno é importante e para a qualidade de vida da população. Bem, com isso, então, a agroecologia e a produção orgânica começaram a fazer parte oficialmente do projeto de desenvolvimento do Estado brasileiro, passando a conviver em paralelo com as políticas de fomento à chamada agricultura convencional. Exatamente, Ana. Essa política ela foi, inclusive, premiada pela FAO, órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que a gente tanto já falou por aqui, para o seu imediatismo. Mas a PENAPO foi praticamente apagada durante o último governo com a extinção da Comissão da Câmara de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, no ano passado, sentindo a necessidade de revisar e revisitar essa política, o governo atual retomou não só a Comissão Nacional de Agroecologia e de Produção Orgânica, que tem como sigla SINAPO, como também a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica, chamada CIAPO. E nessa esteira de fortalecer a PENAPO, tem um projeto de lei que está em tramitação e que propõe a implementação dessa política pela União em regime de articulação e cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, organizações populares, movimentos da sociedade civil e entidades privadas. E, de acordo com o autor do projeto, que é o deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, abre aspas, a utilização de práticas agrícolas que propiciem
a manutenção da fertilidade dos solos e o desenvolvimento saudável das plantas é fundamental para alterar o sistema de produção no país, ao invés da monocultura intensiva no uso de transgênicos, fertilizantes químicos, agrotóxicos e promotores de crescimento sintéticos. E acho que não é à toa, né, Ana, que essa proposta vai muito de encontro com o que a gente acabou de ouvir do Cérvulo. E o nosso próximo convidado, como eu já tinha dito anteriormente, também alinha esse conceito ao que o Cérvulo nos diz, ao mesmo tempo que nos convida a ampliar a reflexão e o debate sobre a agroecologia. Trata-se do professor Diamantino Alves Correia Pereira, que eu tive a honra de entrevistar nesse episódio. O professor Diamantino é geógrafo, doutor em Ciências Sociais e professor do curso de Gestão Ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e do programa de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política. E é a voz dele que a gente vai ouvir agora. Quero agradecer o convite, né? É um tempo bem utilizado esse aqui da nossa conversa, né? Até porque o tipo ou a forma como vocês estão propondo a abordagem é uma forma que, vamos dizer assim, que ela vai, vamos dizer assim, no centro das questões que importam nos dias de hoje, né? E quando você fala que a questão é o cuidado, né? Não só dos seres humanos, evidentemente, né? Mas não só dos seres humanos, né? Uma vez que os seres humanos não vivem sozinhos no planeta, né? E aí quando você fala do cuidado com a terra e com as outras espécies, né? Eu gostaria de ampliar um pouquinho mais esse escopo, não é? Mas destacando uma abordagem que tem sido desenvolvida por alguns pensadores, sobretudo latino-americanos, não é? Relativa àquilo que eles estão denominando atualmente de direitos da natureza. Então, não é apenas os direitos, por exemplo, é o direito da terra, a terra enquanto quê? Enquanto solo, ou a terra enquanto planeta, né? E das outras espécies vivas, mas o escopo do direito da natureza, evidentemente, contém os humanos e tudo que não é humano, mas que dá suporte à vida dos humanos, né? Então, se trata, por exemplo, o direito das outras espécies, por exemplo, de não serem dizimadas, de não serem extintas, da mesma forma que você tem o direito dos rios de não serem poluídos, não é? E o direito do solo de não ser contaminado, não é? Então, esses direitos, vamos dizer assim, de todos esses entes, né, que permitem e que vão permitir a continuidade do ambiente propício para a vida humana, né? Então, não se trata de colocar os humanos em terceiro ou quarto lugar, mas se trata de considerar todos os elementos que fazem ser possível a vida humana, né? Tem até um desses pensadores latino-americanos, Eduardo Godinas, tem um livro em português, cujo nome se chama justamente Direitos da Natureza, né? Assim como tem algumas entrevistas deles disponíveis na página do Instituto de Estudos Avançados da USP, tá? Então essa é a primeira abordagem a respeito dessa questão, porque a segunda parte da questão que você perguntou é relativa ao papel da agroecologia dentro desse processo, não é? Ora, bom, para a gente entender o papel da agroecologia, a gente tem que falar, mas a agroecologia pressupõe o que exatamente, né? O que significa exatamente produzir de forma agroecológica, não é? Ora, o nome diz, o nome já dá as pistas, né? Porque você tem o agro e tem ecologia. Então significa exatamente
você produzir uma agricultura que tenha relação com os elementos ecológicos do ambiente que está sendo utilizado. É essa a ideia, portanto. E para você ter uma produção agrícola que é importante, evidentemente para o conjunto da humanidade, não é? E você não contaminar o solo e você não desgastar o solo, o que se coloca, portanto, é você ter um tipo de atividade que seja o mais próximo possível das condições originais do ambiente, né? Ou seja, quanto mais artificial for o ambiente que você tem que construir para que haja produção, mais intervenção você tem que fazer no ambiente, né? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, se eu quero produzir um tipo de produto que é típico que necessita de condições, por exemplo, de baixa umidade atmosférica, e eu vou produzir num ambiente de alta umidade, evidentemente que eu vou ter problemas, porque eu vou ter, por exemplo, a propagação de fungos, né? E aí como é que eu faço para resolver o problema do fungo? Aí eu tenho que aplicar um fungicida ou fazer algum tipo de prevenção contra a propagação do fungo. Então, quer dizer, agora, porque a gente também, de uma certa forma, perdeu, com a agricultura convencional, perdeu a noção de coisas de época, né? Porque a gente acha que tem que ter tudo o ano em todo, né? E as coisas não são tudo o ano todo. Para ter tudo o ano todo, você precisa artificializar. Então a agroecologia, na verdade, portanto, ela se encaixa dentro desse cuidado, porque ela, evidentemente, se coloca a produção, mas se coloca a produção de forma articulada com o meio. E evidentemente que, portanto, como que você vai conseguir fazer isso se você tem, por exemplo, se você quer plantar uma coisa só em uma propriedade de 10 mil hectares? Então você simplesmente você acaba com toda a biodiversidade do lugar, não tem nenhum tipo de alteridade dentro desse processo. Então é por isso então que a agroecologia tem um papel importante dentro desse tipo de abordagem, né? De cuidado, né? Tanto com o ser humano, né? O ser humano que vai manusear e implementar a atividade agrícola, quanto com o ser humano que vai consumir os alimentos e quanto com o solo, o ar, os demais elementos da natureza, não é? Porque então se eu acho que, por exemplo, insetos são praga, e aí eu falo assim, bom, então o que eu vou fazer? Vou colocar um inseticida, ele vai matar aquilo que você chama de praga e todo mundo que não é praga, não é? Ou seja, justamente os predadores da praga. Então, quer dizer, portanto, a agroecologia é um outro tipo de abordagem, não é? Que evidentemente implica em mudar a forma como a gente entende a agricultura atualmente, sobretudo com a ótica da produção de commodities, né? Ou seja, de grandes produções, de grandes lotes de produção em áreas extensas com um tipo de produção só. O nome agroecologia é relativamente recente, né? E as práticas que a gente chama de agroecológicas hoje vêm de muito tempo atrás, né? São práticas ancestrais, inclusive, né? Então, aquilo que a gente chama de agroecologia hoje vamos dizer assim, é uma área de conhecimento que incorpora práticas já de muito tempo, né? Então, a forma de propagação inicialmente realmente a de campesino a campesino, né? Bom, mas aparece dentro dessa discussão a academia, vamos dizer assim, ou seja, o universo
da produção da ciência e da pesquisa. E vários autores começam a trabalhar com essa discussão, sobretudo a partir da configuração daquilo que se chama de agroecologia, né? Que apareceu num primeiro momento considerada apenas como uma ciência. Quem são os autores que se colocam dentro desbravando essa área? Alguns deles, assim, são 5 que eu considero muito importantes, né? Além do Altieri, né? O Gliessman tem um livro aqui traduzido para o português, é de 2010, mas ele faz um apanhado bem complexo da relação entre ecologia e agricultura. O Guzmán, o espanhol, que é um sociólogo que traz uma discussão da articulação da sociedade e da produção agrícola, e 2 brasileiros, né? O Caporal e o Costa Weber. Então são esses aqui são apenas alguns, evidentemente que tem muitos outros, né? Que trouxeram essa discussão para dentro da academia. Então, e aí eles trazendo essa discussão para dentro da academia, a discussão a respeito da agroecologia começou a ser trabalhada também dentro da universidade, dentro da área de ensino também. Tanto que hoje a gente tem, inclusive, já, por exemplo, curso de pós-graduação em agroecologia. Não é curso de agronomia que tem um cara que entende, que fala de agroecologia. Não, é um curso de pós-graduação em agroecologia. Ou seja, a academia está colocada dessa forma. E além disso, também você tem o próprio movimento, né, em torno da agroecologia. Então, a agroecologia, que inicialmente era considerada apenas uma área científica, ela acabou também se configurando como um movimento social. Tanto que a gente pode ver, você tem 2 grandes entidades nacionais aqui no Brasil, que é a Associação Brasileira de Agroecologia e a Articulação Nacional pela Agroecologia, que mobilizam milhares de pessoas em todo o território por conta dessa discussão, né? Então, e o movimento inclusive internacional, que é o movimento pela soberania alimentar, encabeçado pela Via Campesina, que é uma entidade multinacional, composta por centenas de organizações de produtores, de pequenos produtores, de pescadores, de quilombolas, assim, espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, quer dizer, e o movimento pela soberania alimentar, no congresso que eles fizeram em 2015, eles nomearam a agroecologia como a forma de agricultura que permitiria alcançar o que eles denominam como soberania alimentar. Então você veja que a divulgação atual, né, ou a disseminação atual da discussão da produção agroecológica não é mais uma coisa tão paroquial, assim, ou seja, tão familiar. É uma coisa que está transcendendo bem esse universo. Eu acho que, né, eu sou meio suspeita, porque ouvir o professor Diamantino é sempre um prazer muito grande. E eu acho que ele traz pontos importantíssimos da gente pensar a agroecologia. Acho que um dos destaques que ele traz também, que é como que isso foi incorporado dentro da academia por alguns autores, mas sempre frisando que até o que o Altieri fala, né, que é de camponês a camponês. Então, que esse aprendizado ele foi sendo passado de pessoa para pessoa, de família, geração em geração. E hoje a gente aqui da academia, a gente acabou estruturando o que seria a agroecologia para a gente conseguir entender como que a gente pode até fazer essa transição, né, de um sistema hoje que, de certa forma, ele é prejudicial, e acho que vai muito de encontro também, né, acho que, obviamente, né, não é à toa que a gente está falando disso aqui, com relação a todos os seres humanos.
todos os seres humanos e muito além disso. Eu acho que é uma fala que o Diamantino fala, que ele diz que é muito importante, que é o direito dos rios não serem poluídos, das abelhas elas não serem mortas, dos insetos continuarem vivendo, tipo, é um direito deles. E a forma com que a gente produz alimento hoje, a gente tem tirado o direito dessas vidas. E eu acho que isso me lembra também, uma coisa muito... Vou colocar como fofinha, gente, mas eu não sei se é a melhor palavra, mas é uma coisa que me chama muita atenção nas conversas que eu tive com o Cérvulo, de que ele fala, né, que ele foi cuidar das abelhas e ele recebeu as 104 picadas. E aí, nisso, ele matou 104 camaradas, porque é isso que elas são parceiras dele. Ali no dia a dia da roça, de cultivar todas as culturas que ele tem, porque quem acaba fazendo a polinização ali são elas. Então, numa forma de cuidar, ao mesmo tempo que ele foi para cuidar, ele acabou matando 104 abelhas. Então, acho que isso é muito dessa relação, né, de como que a gente lida com as vidas humanas, não só humanas, né, com as vidas de todos os seres que existem nessa nossa natureza. Sim, o professor também fala, né, da agroecologia como um campo inicialmente, ele coloca só como acadêmico, né, científico, e como isso tem relação, né, com a sua fala também, agora do conhecimento ser passado de geração em geração, de família para família, de pessoa para pessoa, e não necessariamente um conhecimento, né, na caixinha ali, acadêmico, escrito e talhado em pedra, não, é muito da fala, é muito do ouvir, é muito do observar muitas vezes, né, e como isso é muito, muito rico para a gente aprender e viver, né. Outra questão especial, né, que o professor trouxe também foi a questão dos movimentos sociais e como isso é importante para disseminar as práticas agroecológicas e como elas são fundamentais para o alcance da soberania alimentar. Eu venho tendo uma boa oportunidade, né, de trabalhar com as cozinhas comunitárias, com cozinhas solidárias do MTST também. Então, eu fiz uma série de visitas nesses últimos meses nessas cozinhas e eu pude ver, assim, na prática, que são iniciativas em que as lideranças mesmo, elas estão muito alinhadas, assim, sabe? Com conceitos da agroecologia, com conceitos do guia alimentar para a população brasileira, né? Com a questão que linka a soberania alimentar com a autonomia dos sujeitos, com o empoderamento, com a educação popular em saúde, com a garantia dos direitos e, claramente, né, do direito humano à alimentação adequada também. E como práticas nos próprios locais podem fomentar, né, isso e podem alavancar mesmo a vida dos sujeitos, né, dos atendidos, enfim, das pessoas que ali estão não só frequentando por alguma necessidade pontual ou não, mas que estão no entorno também, né. Eu até estava comentando com a Paty um pouquinho antes sobre a questão das hortas, né? Então, em muitas cozinhas que eu pude ir, eu vi hortas, tinha pouquíssimas, tinham um espaço assim que não dava, mas tinha umas assim que, putz, você fala assim, meu, aqui não tem uma horta, e aí você ia lá num cantinho, eles fizeram porque fizeram e estavam implementando uma hortinha ali, tímida, mas é o começo, né? E você vê muito na fala das pessoas, dos trabalhadores que estão nessas cozinhas, dos membros, né, dos movimentos sociais, o quanto eles acham e vivem essa importância, né, da agroecologia. Não é só um discurso ali teórico ou político, eles realmente vivem, né, e estão inseridos nisso. E isso tudo é muito especial, assim, de acompanhar e de ver. E, enfim, deixo aqui meu agradecimento também para a fala do professor, que foi muito, muito legal de ter aqui nesse episódio. E o destaque desse trabalho maravilhoso das cozinhas, dos movimentos sociais e enfim, acho que é isso. Eu acho que eu só voltaria até um pouquinho, Ana, para destacar na fala do próprio professor e através de outras conversas que eu tive com ele também, e acho que acabou surgindo essa discussão em uma das reuniões que a gente estava tendo para esse episódio e para outros episódios que a gente está elaborando nessa temporada. Mas também de como que esses movimentos sociais, eles são importantes para essa resistência, né? Para essa
alteração de como funciona o sistema alimentar. E acho que, por mais que muitas vezes nós consumidores, a gente sente que a gente não tem muita escolha, mas de como apoiar esses movimentos, que nem mesmo o movimento da Via Campesina, que por mais que, de certa maneira, ela não vá chegar a mudar, mas o fato da importância de existir essa conversa. Eu acho que a gente está aqui hoje conversando já é extremamente importante, mas também dos consumidores se colocarem nesse papel de é importante, dentro das escolhas que eu tenho, o que eu vou escolher. Eu tô apoiando qual luta. Então, acho que os movimentos sociais vêm muito para somar nessa transição agroecológica e nesse apoio de que agora a agroecologia, ela não é só uma alternativa, ela é uma possibilidade que a gente tem. Então, como que a gente vai fazer esse apoio? Então, acho que são trabalhos aí complementares, né? E é legal, né, você falar assim do ponto de vista do consumidor também, de certa forma, ser mais ativo, né, nesse sentido. Porque ele tem o poder também, né, ali da escolha e ter a consciência disso e não invisibilizar, sabe, esses movimentos e o que já existe, o quanto é necessário, né, também. É um trabalho ali de formiguinha, né? Sim. Que a gente faz. Mas, pegando todo esse gancho, toda essa discussão que a gente acabou de fazer, eu queria também indicar algumas coisas. Sustentária indica. Na fala do professor Diamantini, ele indica alguns livros, e aí só um minutinho, gente, que eu vou pegar aqui o que eu anotei de indicações para vocês. Aí, Paty. Eu acho que ele aponta alguns autores, ainda mais para quem está querendo mergulhar nesse tema, né? Entender mais um pouco sobre sistemas alimentares, sobre alimentação saudável e, consequentemente, agricultura orgânica e todas as nomenclaturas que a gente tem. Eu indicaria sempre os livros do Altieri, mas eu também gosto muito, acho que principalmente por ele ser um sociólogo, né? Ser das ciências sociais, ele trata muito a questão da sociedade mais a academia, que é do Guzman. Então, são livros que eu indico, e eu também indicaria o Glisman, que também faz super complemento, na verdade, esses três autores. E eu vou fazer uma indicação que não estava aqui muito no roteiro, mas eu preciso indicar, que é o livro A Que Custo?, que é o capitalismo moderno e o futuro da saúde. Então, a gente vai deixar todas essas indicações na descrição aqui do episódio. E eu vou deixar também o nome do autor, porque, gente, confesso que eu não sei falar o nome desse autor. Mas o livro chama A Que Custo? Não, e maravilhoso. Eu já tava aqui pegando e fuçando, que a Paty viu, já tá vendo... Já fiquei chocadíssima com alguns trechos, então... Eu quero comprar agora. Então, sério, comprem. E, pra não perder o costume, então, eu vou trazer a energia da série Eco e indicar uma produção já feita, né, no Sustentária, que é a revista de número 9, a primeira do ano de 2021. Meu Deus, outro mundo, né? Estávamos. E nessa edição, te convidamos, então, a conhecer quem produz os seus alimentos e entender como comer é um ato político. Justamente dos temas que discutimos no episódio de hoje, né? Então, o link para essa revista e para todas as edições anteriores está na descrição do episódio, mas você também pode entrar pelo nosso site, que é o www.fsp.usp.br/sustentária, e explorar à vontade todos os outros materiais que produzimos e disponibilizamos gratuitamente aí para você utilizar como quiser, divulgar e tudo mais. E aí, bora cozinhar? Quando a gente estava pensando nesse episódio, surgiu um debate super importante, puxado especialmente pelas nutricionistas, né, gente? Quem mais puxaria esse assunto? Quem mais? E que achamos importante expandir para o nosso público. E a pergunta é: e aí, você sabe higienizar os seus alimentos que vêm da terra? E aí? Pois é, Paty. E esse é um ponto que a gente sabe que pode envolver ali algum grau de preguicinha, né? E gerar muitas dúvidas.
E é por isso que a chefe do nosso grupo preparou um vídeo super informativo a respeito, baseado na regulamentação vigente no Brasil e nos resultados de estudos científicos também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a higienização de hortifruti. Quando compramos verduras, legumes ou frutas, é importante, ao chegar em casa, fazer a higienização correta, para evitar possíveis patógenos presentes nesses alimentos. Patógenos são fungos, bactérias, vírus, nematóides e outros micro-organismos que podem fazer mal às plantas e a nós mesmos. Eles podem estar presentes em qualquer tipo de planta, mesmo que você plante na sua própria horta. Por isso, é muito importante fazer a higienização corretamente. Para tubérculos, como batata, beterraba, mandioca, entre outros, a recomendação é esfregar com uma bucha, sem sabão nem nenhum outro produto. Só esse processo já é suficiente. Depois de esfregar, enxague com água corrente. Para outros tipos de vegetais, você pode submergir em duas soluções diferentes. A recomendação do Ministério da Saúde é o uso de hidroclorido de sódio, também conhecido como cloro ou água sanitária. 1 colher de sopa para cada litro de água. É importante ressaltar aqui que se optar pelo uso da água sanitária, precisa ser uma que não possui nenhum cheiro artificial adicionado. Leia atentamente o rótulo para ver se é recomendado o uso do produto para a higienização de alimentos. Para retirar pesticidas, um método comprovado como mais eficiente é o uso do bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa para cada litro de água. Para ambas as soluções, mantenha o alimento submerso de 20 a 30 minutos. Depois, enxague em água corrente. Vale lembrar que essa higienização pode reduzir, mas não livra os alimentos de pesticidas e agrotóxicos. Também é importante ressaltar que quando os alimentos possuem essas substâncias internamente, não há como retirar. Nossa recomendação é comprar produtos orgânicos ou provenientes de sistemas agroecológicos e de produtores locais, sempre que possível. Muito obrigada e até o próximo episódio. Vamos lá. Paty, responda-me com sinceridade. Você faz esses procedimentos em casa? Olha, gente, eu vou dar a resposta que eu não deveria dar, mas eu vou ser muito sincera. Eu confesso que rola aquela preguicinha de vez em quando, e aí eu faço uma higienização meio, não tão correta, mas eu faço higienização, isso é importante deixar claro, hein? Mas, acho que depois que a Nadine me deu uma bronca, aí, eu passei a higienizar melhor. Aí, não bronca 100% com carinho. como deveria, como diz aqui a nossa querida chefe. Mas higienize os seus alimentos, hein, gente? É isso aí. Então, pelo jeito, essas bronquinhas e conversas geraram bons resultados, né? Mas brincadeiras à parte, como a gente sempre faz aqui, o episódio tá chegando ao fim. E eu deixo aqui um agradecimento especial a todas as pessoas convidadas, envolvidas na produção desse podcast, seja nos bastidores, né, na produção dos roteiros, enfim, reuniões, agendas, convidados, pessoal aqui da produção, do estúdio, enfim. Agradeço muito, agradeço também muito a você que está escutando, que está assistindo e que nos ouve por diversas plataformas por aí, pelo YouTube, enfim. E espero e desejo que esse episódio tenha plantado boas sementes de reflexão sobre a terra, as lógicas de produção de alimentos e como o cuidado perpassa esses temas. Gente, vamos lembrar, hein? Não se esqueçam de que nessa terceira temporada, desde a terceira temporada, na verdade, né? Porque essa é a quarta. Nossos episódios também estão no YouTube, então, além de nos ouvir, vocês podem nos ver agora. E aqui desse belo estúdio da Faculdade de Saúde Pública. Então fica com a gente até o próximo episódio. E outro lembrete, né? A nossa frequência voltou a ser quinzenal nessa temporada. Então esse encontro marcado pela Paty fica para daqui a 2 semanas, no dia 21 de maio,
quando a gente vai lançar mais um episódio da série Explica, que tem os roteiros brilhantemente escritos pela própria Paty. Então, fiquem de olho e ouvido atento às redes do Sustentária e segue a gente nos agregadores de podcast, nas redes sociais, enfim, espalha para os amigos, para a família, na faculdade, da onde você estiver ouvindo e atente-se para não perder também nenhum episódio. Então, até a próxima! Tchau. Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo, no YouTube ou acesse sustentaria.com.br. A coordenação, apoio à pauta, roteiro e pesquisa dessa produção foram de Nadine Marques e Mariana Razi Ueta. A apresentação ficou comigo, Ana Lúcia Romito, e com a Patrícia Mello. A curadoria das dicas da chefe foi de Maria Catão e de Daniele Freitas. A edição foi da Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curaien. Os materiais de divulgação foram de Clarissa Taguchi, Gabi Mafuz e Catarina Cruz. O Sustentária é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado por Aline Martins de Carvalho, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Meu nome é Pamela de Cristine. Ela fala assim, pode chegar, sente, fica à vontade. Nossa, não, eu não tenho essa luz toda, Pamela de Cristine. Da produção orgânica e de Volta. Acho que volta Vou voltar do começo. Da política, né? Volta da política. Com o objetivo de... Política Nacional de Agroecologia foi instituída pelo... Será que ela vai conseguir fazer esse corte assim? Ou eu volto tudo? Volta tudo, então. Ana, voltando tudo. Ana, não. Tá certo, Ana Lúcia. Ah, tá bom. Ela que é Lúcia? Tá bom. Então vai. Apoio à pauta, roteiro e pesquisa dessa produção foram de Nadine Marques e Mariana Razi Ueta. Eu acho que a trilha tá gravada. Eu lembro que a Pamela falou assim, tomara, porque eu dei uma engasgada no nome da Mari. Difícil, né? E, do Fernando, eu nunca sei. Acho que é Curaien. Mano, eu sempre falei, desde 2020, Curaien. Então, assim, Fernando, sorry.